Boa tarde. Hoje estamos aqui novamente para darmos sequência aos nossos episódios a respeito das estações sobre serviços ambientais. Bom, me chamo Carolina, sou procuradora do município de Rio Verde, professora universitária na Universidade de Rio Verde e doutoranda em Direito na Unicinos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da lei, da Lei Federal 14.119, que em janeiro de 2021 instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Bom, no episódio, na estação anterior, nós tratamos a respeito de alguns conceitos previstos na lei federal, na novel Lei Federal, e a gente chegou à conclusão, ao final da nossa primeira estação, de que existia uma diferença entre os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais, e essa diferença aparece muito clara na própria lei, na medida em que os serviços ecossistêmicos são benefícios que os ecossistemas preservados prestam, os serviços ambientais, eles são atividades individuais ou coletivas que visam a manutenção, a melhoria dos serviços ecossistêmicos. E hoje a gente vai partir daí, então, para entender um pouquinho melhor como é que funciona a sistemática do pagamento por esses serviços. Então, como é que a lei define pagamento por serviços ambientais, quem são os provedores desses serviços, quem são os pagadores desses serviços, e assim por diante. Então, o objetivo da nossa segunda estação é seguirmos ali na análise analítica da Lei 14.119, pontuando alguns aspectos fundamentais. Bom, o pagamento, a definição de pagamento por serviços ambientais que está inserida na lei brasileira, ela é uma definição que consta de vários documentos internacionais. Então, basicamente a nossa lei vai dizer que pagamento por serviços ambientais é uma transação voluntária, e que tem natureza de contrato, porque lá na frente, no artigo 12 da lei, ela vai tratar do contrato de pagamento por serviços ambientais. Então, o pagamento por serviços ambientais, ele é uma transação voluntária, por meio da qual um provedor de serviços ambientais que são definidos nesse contrato vai receber de um pagador por serviços ambientais determinada remuneração, que pode ser em dinheiro ou não, pode ser em maquinário, pode ser em serviços, Então o pagamento não necessariamente será pecuniário. Esse pagamento de serviços ou de pagamento por serviços ambientais, ele vai abrir uma possibilidade de se implementar o desenvolvimento sustentável, se melhorarem as funções ambientais, tanto no âmbito de propriedades rurais como no âmbito de propriedades urbanas, Isso que é interessante nessa sistemática. Bom, quais seriam, já que a gente viu que o pagamento por serviços ambientais ele tem natureza voluntária, e eu disse para vocês que ele tem natureza de contrato, porque na sequência o próprio artigo 12 da lei vai estabelecer os parâmetros mínimos, as cláusulas obrigatórias que devem constar desse contrato. Acho que vale a pena um pouco a gente trabalhar quais seriam essas cláusulas obrigatórias que a lei vai estipular, E ela vai deixar aberto, então, que depois, através de regulamento, sejam estipuladas outras cláusulas também de caráter obrigatório. Boa tarde, estou vendo aqui vários colegas participando, acenando, agradeço a todos vocês pela audiência, pela força, pela participação. Bom, então lá no artigo 12 da lei, que trata das cláusulas obrigatórias desse contrato de pagamento por serviços ambientais, basicamente tem 3 cláusulas obrigatórias e depois o artigo vai deixar abertura para que o regulamento preveja outras cláusulas obrigatórias, se assim entender o regulamentador. Então, a primeira cláusula que aparece ali como cláusula obrigatória é a cláusula que define os direitos e as obrigações do provedor dos serviços ambientais. Evidentemente, precisa saber pelo que está pagando e qual é a obrigação de resultado que vai ser exigida desse provedor. Uma segunda cláusula obrigatória definida em lei para esse contrato de pagamento de serviços ambientais é justamente aquela que vai definir os direitos e obrigações do pagador. O que é que o pagador pode exigir, de que forma ele vai fazer essa remuneração ou esse pagamento para o provedor. E por fim tem uma cláusula que aparece como obrigatória, que é a definição sobre as condições de acesso a essa área que é objeto
né, essa área delimitada que é objeto de pagamento por serviços ambientais, para que não só o pagador possa verificar e monitorar, né, de que forma esses serviços estão sendo prestados, como também para que o poder público possa acessar esse imóvel. Já que a maioria das situações, pelo menos aquelas que estão vigentes, né, antes da lei, elas vão ter necessariamente a participação do poder público, né? Normalmente até como o próprio pagador dos serviços, mas a lei federal agora ela vai dizer que toda vez que o poder público contribuir de alguma maneira com esse pagamento, ainda que não de forma total, né? Onde tiver verbas públicas, obrigatoriamente o poder público tem que ter acesso a essa área objeto dos serviços que depois vão ser remunerados nas condições contratuais. E quem vai fazer a gestão, o monitoramento e o acompanhamento, né, desses serviços, das metas definidas no contrato para depois efetivamente ser realizado o pagamento, sob o ponto de vista do poder público, né, da política nacional de pagamento por serviços ambientais, é o Ministério do Meio Ambiente. Bom, vale a pena a gente retornar um pouquinho, né? A gente saiu ali do artigo 2º, que eu disse para vocês já desde a primeira estação, que é um artigo muito importante, ele traz uma série de definições que são aplicáveis para a implementação desses programas de pagamento por serviços ambientais. A gente pulou ali para o artigo 12, né, para complementar a natureza jurídica, a noção de pagamento por serviços ambientais como uma transação voluntária e com natureza contratual. Vale a pena nós voltarmos aí em termos de acompanhar, né, fazer a análise analítica da norma, ao artigo 3º. O artigo 3º da Lei Federal, da Lei 14.119, também é um artigo muito importante, porque ele vai estabelecer quais seriam as modalidades que o legislador definiu como modalidades de pagamento por serviços ambientais, né? Ele vai deixar claro que essas modalidades, elas são, ou elas contemplam, encerram um rol que é meramente exemplificativo, né? Porque logo no caput ele vai dizer são modalidades de pagamento por serviços ambientais, entre outras, né? E ele deixa então a possibilidade depois reforçada ali no parágrafo 1º do artigo 3º de que podem ser estabelecidas outras formas de pagamento ou outras modalidades de pagamento por serviços ambientais por meio do órgão regulador, né? Bom, quais seriam então esses que já aparecem nominados, né, expressos na lei 14.119. No inciso 1 do artigo 3º aparece o pagamento direto, né, monetário ou não. Então, esse pagamento pode ser pagamento em dinheiro, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito das controvérsias em torno do cálculo, né, dessa remuneração em dinheiro, mas enfim, ele pode ser feito em dinheiro, ou ele pode ser feito através de outras formas, né? Então, ele pode ser feito através de serviços, ele pode ser feito através de bens, né? A lei não restringe o pagamento necessariamente monetário. Alguns projetos, né, bastante interessantes, até fora do Brasil, a Costa Rica é um país que tem muitos projetos de pagamento por serviços ambientais. Eles trabalharam, por exemplo, com a doação de colmeias, né? Porque havia uma necessidade ali de incremento da polinização de algumas áreas para fins de reflorestamento de mata nativa, e os produtores, os pequenos produtores, aqueles que estavam ali nominados como possíveis provedores de serviços, atingindo as metas definidas nessas transações de pagamento por serviços ambientais, ao invés de receberem uma remuneração em dinheiro, recebiam colmeias, né? Então, só para exemplificar aqui que esse pagamento não necessariamente precisa ser monetário. Uma segunda modalidade que aparece ali no inciso 2 é a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, né? Se a gente lembrar, pagamento por serviços ambientais, eles podem ser providos, né, através de, ou os serviços ambientais, melhor dizendo, eles podem ser providos através de atividades individuais ou coletivas, comunitárias, né? E a lei, em vários momentos, ela vai fazer referência a comunidades quilombolas, a indígenas, a agricultores familiares, né? Então, essa melhoria ou essa prestação de melhorias podem dizer respeito a aspectos sociais, né, e até para melhoria produtiva também, daquelas propriedades ou daquelas áreas que são ocupadas por quilombolas ou indígenas. Depois, no terceiro inciso, né, vai aparecer a compensação vinculada à certificação da redução de emissões por desmatamento e degradação. Então, boa parte de contratos, né, de transações que relacionam pagamentos por serviços ambientais, elas nascem realmente dessa necessidade, né, de lidar
com a questão das mudanças climáticas do ponto de vista, ou no âmbito internacional, os primeiros instrumentos que surgiram foram justamente voltados à certificação de redução de emissão por paralisação de desmatamento, por recuperação de áreas, né? Então existe essa possibilidade específica, né? Uma compensação vinculada a um certificado de redução de emissões. Esses certificados, eles podem ser emitidos pela própria autoridade gestora pública, né? Mas existem muitas entidades não governamentais com atuação internacional que também são responsáveis por essas certificações. No ponto de vista das propriedades rurais, principalmente daquelas que, enfim, atuam no comércio internacional, né, produtores de alimentos que vão servir para exportação, esse tipo de compensação tem sido muito debatida, né? Ou para que o pagamento ocorra por essa compensação pela certificação, né, da redução de emissão de gases, ou mesmo através da outra modalidade aqui de pagamento por serviços ambientais que aparece na lei, que são os títulos verdes, né? Hoje, as grandes empresas que atuam fornecendo sementes, fornecendo insumos, né, de forma geral, para produtores rurais, elas estão já implementando incentivos econômicos em contratos privados, né, que a gente pode considerar também como contratos de pagamento por serviços ambientais, à medida em que o produtor consegue reduzir a área plantada, aumentando produtividade, ou manter a área plantada aumentando produtividade, né? Enfim, aí esses critérios vão ser estabelecidos no contrato entre a empresa, né, que fornece os insumos e que depois vai receber de volta em produtos para exportação, e o produtor, né, ou o grupo de produtores. O Brasil, essa próxima safra agora, já tem um projeto piloto, né, justamente baseado nessa tentativa de redução de emissão de gases de efeito estufa pelos agricultores e pelos produtores rurais, para fins também de negociação de títulos verdes, né, que seria uma aposta, uma grande aposta para financiamento privado da atividade agropecuária, que seria uma forma de financiamento em linha com a retomada verde, né, da pandemia, que é algo que veio já muito claro na normativa norte-americana e na normativa europeia, por exemplo. Bom, seguindo aqui mais um pouco, né, a gente tem a possibilidade do pagamento se dar por comodato, né? Um comodato aqui não é fechado, então comodato de equipamentos ou comodato eventualmente de áreas, né? E a cota de reserva ambiental, né, que foi prevista na nova legislação florestal, que revogou o Código Florestal de 65, e que nada mais é do que a possibilidade de aquele proprietário rural que tem uma área de floresta nativa que excede a área exigida em norma, né, como reserva legal, ele pode comercializar, como se fosse um título que representa, né, uma área em metros quadrados ali de uma propriedade ou em hectares, e que vai poder ser adquirido por algum produtor rural ou algum proprietário de imóveis que não tenha na sua propriedade o cumprimento do percentual mínimo destinado à reserva legal. E aí, como eu falei para vocês, tanto da leitura do caput, do artigo 3º, como da leitura do parágrafo 1º, resta claro que essas são algumas modalidades, né? Esse rol é exemplificativo, porque a própria lei deixa abertura aqui para definição de novas modalidades. E, bom, por fim, sempre ela deixa claro, no parágrafo 2º do artigo 3º, ela vai deixar claro que toda e qualquer modalidade de pagamento por serviços ambientais deve ser previamente pactuada entre aquele que paga pelo serviço e aquele que provê, aquele que fornece o serviço ambiental, né? Isso é muito importante, porque a gente vai agora falar um pouquinho sobre os artigos 4º e 5º da lei, né, que vão tratar dos objetivos e diretrizes, e a gente percebe que existe, né, claramente aqui uma preocupação, pelo menos no texto da norma, com a proporcionalidade, né? Então, muito embora ela não feche aqui uma fórmula que vai definir como é que se calcula esse serviço ambiental, e no meu ver, de forma acertada, porque cada serviço vai ter características próprias e que vão exigir um estudo, né, multidisciplinar para definir o melhor critério, né, para medir os serviços e para depois pagá-los, né?
ela vai deixar claro aqui que precisa haver proporcionalidade entre os serviços prestados e o pagamento oferido. Até porque, nesse primeiro momento, eu acredito que boa parte dessas transações, quando vierem a ser estabelecidas por força já da lei, né, venham seguindo a dinâmica que a gente tem visto no Brasil já há alguns anos, que é a participação maciça do poder público, né, como pagador desses serviços através de fundos, alguns fundos, né, no caso de pagamentos por serviços ambientais de estados e municípios, fundos de meio ambiente ou fundos destinados à questão de mudanças climáticas têm sido utilizados, né, para pagamento por esses serviços. E eu acredito que no Brasil essa dinâmica ainda vai prevalecer nesse momento inicial de implementação da política nacional, né? A gente não deve ter uma mudança muito brusca. Eu acho que paulatinamente os programas e projetos virão a ser remunerados através da iniciativa privada, mas fato é que a implementação da lei ali no início não vai mudar radicalmente o que a gente vê hoje, que é pagamento maciço através de recursos públicos, né? Então, o artigo 4º da lei, né, voltando aqui um pouco para falar desses objetivos, ele vai traçar uma série de objetivos, né, desde objetivos que visam uma orientação, né, de todos esses atores potenciais, prestadores de serviço e potenciais pagadores, do que vem a ser os serviços ambientais e de quais as modalidades de pagamentos por serviços ambientais. Visa o estímulo, né, tem como objetivo estimular a conservação de ecossistemas ou a recuperação e melhoria de ecossistemas. Tem como objetivo valorizar, né, não só sob o ponto de vista econômico, mas também social e cultural, os serviços ecossistêmicos, que diversos estudos internacionais dizem, né, que a potencialidade aí em termos de PIB, serviços ecossistêmicos, é absurda, mas que hoje a gente, infelizmente, tem mais da metade dos serviços ecossistêmicos sendo prestados pela natureza de forma insustentável, ou seja, o homem, né, e as atividades humanas vêm sendo muito mais vorazes do que a capacidade dos ecossistemas de se recuperarem, né? Então, essa valorização não pode ser só econômica, ela tem que ser social e ela tem que ser cultural, ela tem que observar essa diversidade cultural existente no nosso país, né? Bom, evitar a perda de vegetação nativa é um outro objetivo que aparece. Incentivar medidas para garantir a segurança hídrica, que é um ponto interessante. Essa lei ela faz várias menções às questões hídricas, né? E a água em si é um serviço ecossistêmico que pode vir a ser melhorado, né, através de atividades humanas, então pode compor o entendimento de ser um serviço ambiental. Em termos de melhoria da qualidade da água, o aumento da vazão, né? E hoje a maioria dos programas e projetos implementados de pagamento por serviços ambientais, eles giram em torno da segurança hídrica, né, da melhoria da qualidade, da quantidade de água, porque realmente várias áreas metropolitanas e várias cidades no Brasil são cidades que estão numa situação de estresse hídrico, né? Em várias épocas do ano a gente vê cidades com problemas relacionados a enchentes, pouca drenagem, enfim, e no mesmo ano, às vezes, a gente vê meses depois aquela cidade sofrendo para conseguir manter o abastecimento da água potável para a população, né? Então, de fato, no Brasil, a grande maioria de exemplos práticos de programas implementados de pagamento por serviços ambientais, eles visam recuperar a mata ciliar no entorno de nascentes ou ao longo dos rios para melhorar a questão da filtração da água e com isso melhorar a vazão e a qualidade da água também, né? A gente tem muitos já implementados nesse sentido, tanto é que antes dessa lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o órgão federal, né, ou a entidade, melhor dizendo, federal, que cuidava e que geria a grande maioria desses programas era a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, que agora, com a alteração do marco de saneamento, passou a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? Se vocês, inclusive, tiverem interesse em aprofundar exemplos práticos desses programas já implementados, né, no site da ANA tem material vasto, inclusive tem um relatório muito interessante produzido em parceria pelos municípios que aderiram ao programa Produtores de Água, né, que na minha opinião, é o maior programa de pagamento por serviços ambientais implementado no país, né? Eles fizeram um relatório bastante interessante com as principais cidades que de alguma maneira aderiram ao programa da ANA, né, para recuperação de mananciais, de nascentes,
e a gente tem uma ideia bem interessante de como isso funciona na prática, né? E qual a relação direta com a questão urbana, principalmente, que eu acredito que a maioria do nosso público aqui seja de servidores públicos municipais ou de procuradores municipais propriamente, né? E aí ela vai seguindo, né? Então ela vai, como objetivo, também reconhecer iniciativas privadas, ela vai estabelecendo uma série de quesitos aqui, estimular pesquisa científica relativa ao tema, né? E essa propagação aqui, que é um dos objetivos das nossas estações, né? De forma muito sigela, contribuir com esse debate e levar ao conhecimento do público em geral, de empresários, de organizações não governamentais e da comunidade sobre essa possibilidade, né, de se pagar por serviços ambientais. Assegurar a transparência das informações, muito embora seja um objetivo. Na versão da lei que foi sancionada pelo presidente, houve veto a vários dispositivos relacionados à questão da transparência, né, o cadastro dos pagamentos por serviços ambientais, a própria questão da governança, né, e que agora, recentemente, foram objeto de derrubada, de veto por parte do Congresso, mas, enfim, eu acredito muito que um dos papéis importantes, se implementado de forma adequada com relação a essa política nacional, é justamente a gente ter maior transparência, conhecer melhor os critérios, né, que estão sendo utilizados para haver uma proporcionalidade entre os critérios utilizados em diferentes programas de pagamento por serviços ambientais e, efetivamente, acompanhar, né, fazer o controle social do gasto dessas verbas que, como eu disse para vocês, na maioria atualmente provém de fundos que são fundos de recursos públicos, né? Bom, incentivar, em vários incisos aqui do artigo 3º aparece incentivo ao setor privado, né? Existe essa preocupação até por força da implementação do princípio do poluidor pagador ou do usuário pagador, né, que o setor privado participe mais diretamente desses programas e projetos de pagamento por serviços ambientais. E daí, para mim, chama atenção, né, o parágrafo 1º do artigo 3º, que vai dizer que a política nacional de pagamento por serviços ambientais, ela deve se integrar às demais políticas públicas, né, setoriais e ambientais, e essas políticas públicas aqui, de forma bem ampla, vão envolver, na verdade, uma cooperação federativa, porque são políticas que são implementadas nos vários níveis da federação, né? E aí ela vai nomear, então vai dizer que tem que estar integrada a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Biodiversidade, dos Recursos Hídricos, da Mudança do Clima, Educação Ambiental, e aí depois lá nas diretrizes ela vai de novo, né? É o artigo seguinte, que é o artigo 5º, de novo ele vai falar sobre a necessidade de coordenação de programas e projetos de pagamento por serviços ambientais com políticas públicas, e aí ele vai nominalmente trazer políticas relacionadas ao desenvolvimento urbano, né? Então é possível a implementação de projetos ou programas de pagamento por serviços ambientais visando a manutenção de parques, né, ou de florestas urbanas que prestam serviços relacionados à própria questão cultural, mas também serviços relacionados à manutenção ou melhoria das condições microclimáticas, enfim, né? Existe um universo a ser explorado bastante interessante sob o ponto de vista de programas de pagamento por serviços ambientais nas cidades, né? E principalmente na política de desenvolvimento urbano. Bom, e aí parágrafo 2º ele vai dizer, né, quem que é o órgão central, né, o órgão que vai ser responsável por gerir essa política nacional de pagamento por serviços ambientais e vai definir que é o órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, do SISNAMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. E para finalizarmos, o artigo 5º da lei, que vai traçar as diretrizes da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, ele é um artigo que merece, né, ser estudado, porque ele vai trazer uma série de questões até que fundamentam juridicamente o pagamento por serviços ambientais e outras que são baliza para a gente verificar se aquele pagamento é regular ou não, né? Então, logo no início do artigo 5º, a lei vai falar, né, que uma das diretrizes é atender aos princípios do poluidor pagador ou do usuário pagador e do provedor recebedor, né, sobre os quais nós falamos na primeira estação. Enfim, vai dar ênfase depois nas diretrizes aqui no inciso 2, né,
que uma das diretrizes é reconhecer a manutenção, a recuperação e a melhoria dos serviços ecossistêmicos, reconhecer que eles contribuem para a melhoria da vida humana, né? Uma das diretrizes ali na sequência, o inciso 3, vai trabalhar que a política nacional deve visar utilizar esses pagamentos para remunerar ou para promover a melhoria das condições, né, das populações em área rural e urbana, especialmente, né, a lei destaca comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, porque uma das diretrizes ou uma das funções da lei é implementar ou auxiliar, né, no desenvolvimento sustentável. E essas comunidades, né, elas são fundamentais para isso, principalmente indígenas, comunidades tradicionais e que lidam, né, muito com a preservação da biodiversidade, e os agricultores familiares, que são uma alternativa de produção de alimentos que é menos ofensiva, né, ao meio ambiente. Uma diretriz aqui que eu acho interessante, eu até comentei já no início hoje com vocês, é a da complementaridade do pagamento de serviços ambientais em relação a instrumentos de comando e controle. Na verdade, acho que eu falei na estação anterior, né? O que ela quer dizer? Ela quer dizer, olha, essa lei em nenhum momento visa excluir as normas de comando e controle. Ela não vai afastar a necessidade de licenciamento ambiental, ela não vai afastar a aplicação de multas e penalidades, pelo contrário, né? Em algum momento lá na frente ela vai eleger como critérios para credenciar provedores de serviços que envolvam a União, né, que eles não tenham descumprido TACs, que eles não tenham descumprido compromissos assumidos com órgãos ambientais, né? Então aqui não tem-se o intuito de excluir instrumentos de comando e controle, né, mas de aumentar esse arsenal normativo, jurídico, né, de instrumentos que visam a recuperação, a manutenção do meio ambiente e dos ecossistemas. Né? Tá bem dentro da função premial, né, da chamada função premial ou promocional do direito, que visa incentivar condutas da sociedade, não através de punição, mas através de prêmios ou, enfim, de pagamentos ou de outras modalidades previstas aqui na norma. Bom, eu falei já para vocês, né, sobre a diretriz de integração e cooperação entre os vários níveis dos entes federados e inclusive entre várias políticas aqui que são reforçadas no inciso 5, né, que nominalmente vai trazer ao lado de outras a questão do desenvolvimento urbano, que deve estar integrado a esses pagamentos de serviços ambientais. Bom, a coordenação e complementaridade dos programas e políticas estaduais, municipais com a política nacional, né? Isso é importante, lógico, porque não adianta a gente sair gastando recursos públicos ou mesmo recursos privados, né, para empresas que precisem depois comprovar, né, condutas socioambientais responsáveis ou mesmo para obter algum tipo de incentivo tributário, se o gasto desses recursos e o pagamento por esses serviços não é feito de forma coordenada, porque senão a gente não consegue ter uma melhoria consistente dos serviços, né, ecossistêmicos. Bom, outra diretriz, né, o reconhecimento do setor privado, de organizações não governamentais, né, de instituições que não necessariamente as públicas, como organizadores, financiadores e gestores de projetos de pagamento por serviços ambientais, né? Parece uma linha muito clara aqui. A norma fala também em diversos momentos sobre a importância de uma maior participação do setor privado, seja o empresarial, né? Seja o não governamental, tanto na criação de programas como no pagamento, no financiamento desses programas. Bom, a diretriz da publicidade, transparência, controle social nessas relações entre quem paga e quem recebe, né, como eu falei para vocês, aparece como objetivo, aparece como diretriz e, infelizmente, no momento da sanção, os artigos que falavam justamente de mecanismos para transparência e governança foram vetados, né? Mas esses vetos, de forma acertada, acabaram caindo agora no Congresso Nacional. Bom, uma das diretrizes é a adequação do imóvel rural e urbano à legislação ambiental. Esse é um tema bastante polêmico. Eu vou deixar para a gente tratar nas próximas estações, né? A gente tem mais 2 encontros ainda nas próximas sextas-feiras, porque de fato é um tema polêmico que merece uma abordagem um pouco mais detida, né? Existem até iniciativas de discussão da constitucionalidade
né, da possibilidade de utilização de instrumentos de pagamentos por serviços ambientais para recuperação de áreas de APP, enfim, de reserva legal, né? Isso é um tema bastante sensível e que tinha já previsão lá na Lei Florestal de 2012, né, e que aparece de novo aqui como uma possibilidade na própria Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, como é que é isso? Pode ou não pode? Né? Pagamento por serviços ambientais para recuperação de áreas que a legislação ambiental exige que sejam mantidas pelo proprietário ou possuidor daquele bem, né? Seja do ponto de vista de imóveis rurais ou urbanos, né? Isso é um tema bem polêmico que eu acho que vale a pena a gente trabalhar com um pouco mais de detalhamento na próxima estação. Bom, uma diretriz é aprimorar, né, esses mecanismos e métodos de monitoramento, de aferição, de avaliação e de certificação dos serviços ambientais. Se vocês tiverem interesse em aprofundamento do estudo do tema, lá nesse relatório que eu falei para vocês, que consta do site da ANA, né, que foi feito com base em programas já implementados em nível municipal, vocês vão perceber que existe uma diferença até que razoável entre os sistemas, né, de monitorar, os índices que são indicadores que são utilizados para pagamento por serviços ambientais. Então a ideia é que isso seja aprimorado, né, porque é um dos gargalos realmente desse instrumento. Se discute muito na literatura não só brasileira como estrangeira, né, e os organismos internacionais, aí, várias agências da ONU que trabalham já com essa noção de valoração dos serviços ambientais há algum tempo. Existem muitas formas de valorar e muitas formas de definir indicadores para o pagamento, né? A ideia é aprimorar isso na prática, ver o que funciona melhor, o que tem melhores resultados, né? Aqui que eu queria chegar, resguardo da proporcionalidade no pagamento dos serviços ambientais, né, evitar que a gente destine verbas públicas ferindo, né, princípios do regime jurídico administrativo e mesmo do ponto de vista privado, que tem um pouco mais de abertura, né, tem que haver proporcionalidade, porque a gente realmente precisa de vários projetos e vários programas a serem implementados com resultado efetivo, né? Não pode haver esse desequilíbrio, essa falta de proporcionalidade entre contratos distintos. E aí, a meu ver, que é bastante interessante a ideia de criar um cadastro desses pagamentos, né? Para que possa haver, de fato, essa aferição, né? Se estão sendo pagos de forma proporcional ou não. Bom, e por fim, né, a última diretriz aqui, que aparece no inciso 12, é a inclusão socioeconômica e a regularização ambiental de populações rurais em situação de vulnerabilidade, né? Então, de fato, a lei, ela realmente se preocupa com a questão, sob o ponto de vista da sustentabilidade em suas várias dimensões, né? Seja na dimensão ambiental, que é a principal, mas sem se esquecer da dimensão social, da dimensão cultural, né, da dimensão econômica também, porque se não houver condições financeiras para que essas populações vulneráveis consigam manter, né, o meio ambiente ou as propriedades de acordo com a norma ambiental, de nada adianta, né? Então tem que se preocupar, a meu ver, com essa situação realmente daquelas populações que vivem em situação de vulnerabilidade e que não basta a norma impor, né, determinado tipo de metragem que deve ali ser mantida. Se essas populações não têm condições mínimas de subsistência, como é que elas vão dar aplicabilidade à lei? Também não adianta, né, se fiscalizar e atuar com comando e controle, porque a escolha é muito clara, subsistir, né, sobreviver ou, enfim, manter as condições ambientais daquele imóvel, né? Então, eu acho muito importante essas diretrizes estarem todas preocupadas com a questão da cooperação e coordenação entre os vários níveis da federação, com a preocupação de integração entre as diversas políticas públicas ambientais e setoriais, né? E sempre buscando, pelo menos do ponto de vista das diretrizes, trabalhar proporcionalidade e critérios que se aproximam muito da noção de justiça ambiental. Bom, acho que hoje eu me estendi um pouquinho mais, né, do que na primeira estação. Eu acho que vai ser natural a gente ir afunilando o tempo, a gente tem que trabalhar vários temas. Na próxima estação, nossa terceira estação, que vai acontecer sexta-feira às 14 horas, né, na próxima semana, aí eu discuto com vocês um pouco mais das características do programa federal, né, porque a lei,
ela institui a política nacional, mas ela também cria o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, além do cadastro, né, do Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, na próxima estação, a gente aprofunda um pouco mais a discussão sobre o Programa Federal e deixamos a quarta estação, né, o grande finale, para trabalhar os aspectos mais polêmicos da norma. E tem bastante coisa polêmica para a gente discutir, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Esse material vai ficar disponível na página e no perfil da PGM Ambiental. E até a próxima sexta.